Ora, gente, muita paz para vocês. Nossa aula 14, Fundamento de Enfermagem. Vamos iniciar realmente as vias medicamentosas, certo? Hoje nós vamos começar com a via oral. Vamos com calma, vamos devagar, certo? Que são assuntos que requerem muita atenção. Oh, mas via oral, a via oral. Nós vimos desde a aula anterior que administrar a medicação é algo muito sério, certo? Então, nós precisamos ir com calma, ver quais são os pontos, quais são as regras, o que a gente precisa para nos assegurarmos. E não é porque a via é oral que é uma via que não tem importância, certo? Via medicamentosa, a importância é uma só, certo? Vamos lá. Aqui, uma gravura com todas as vias, praticamente todas, medicamentosa, né? Você tem aqui o óptico, né? O auricular, tanto faz, a ocular ou oftálmica, certo? As parenterais, que é a endovenosa, intramuscular, subcutânea, a inalação, a oral, sublingual e bucal, que é uma variação da oral, certo? Os adesivos, que hoje é uma realidade, certo? Para que a medicação já está aqui para que a pele absorva. Epidural, ou seja, as anestesias, né? Epidural ao redor em uma área que fica mais externa, fora da coluna, a retal, certo? A tópica, ou seja, nós temos várias vias medicamentosas. A depender da área que vai ser tratada, o médico determina aonde vai ser, qual é a via. A via também tem a ver não só com a área, certo? Mas também com a velocidade, que aí vocês vão ver com calma, certo? Cada via tem sua velocidade, a forma de administrar também interfere. Então, assim, a gente vai ver uma a uma. Aí a gravura é só para que vocês tenham uma ideia das vias, de uma forma geral, né? Uma visão geral das vias medicamentosas, ok? Muitas delas vocês já conhecem, vão só atrelar um conhecimento científico, só isso, viu? Via oral ou sublingual. E sublingual. Obviamente, né? Se é via oral é porque vai pela boca, né? Não vai por outro lugar, né? A sublingual é uma variação, certo? Porque a oral não é só você colocar na boca e deglutir, não é. A sublingual você não engole. A sublingual você vai esperar a absorção, né? A ação da saliva com a temperatura em que você vai botar embaixo, lingual, língua. Então, embaixo da língua, certo? Ali vai ser por absorção, que inclusive quando você vai administrar, quando você chega junto do paciente, você tem que avisar ele que não é para engolir, certo? Talvez tenha alguém na família de vocês que seja hipertenso, e muitas medicações antihipertensivas são sublinguais, né? Algumas medicações a nível, como é que chama? Esqueci a palavra. Geralmente, quando você vai administrar com alguma patologia cardíaca, geralmente você também administra porque você quer algo devagar. Você quer algo que seja absorvido com calma, certo? Para não acelerar demais, certo? E aí você vai aos pouquinhos. Mas vamos com calma. Qual é o material necessário para via oral e se for sublingual? A bandeja, repare que a bandeja está em todos. Você não leva nada para o paciente que não tiver como se fosse um garçom. Você não vai, não. Copinhos descartáveis. Aqueles copinhos de cafezinho, pode ser do outro também, mas o copinho porque é para evitar desperdício. Aí você pega o de cafezinho. Fita adesiva para identificação, que a gente já falou isso. Material acessório, seringa, gaze, conta-gota e etc. Né?
A seringa que muitas vezes você precisa puxar de uma medicação que é líquida, de uma dosagem certinha, aí você usa a seringa. Existe, inclusive, algumas medicações que já vêm com a seringa sem agulha, né? Que em pediatria tem muito isso. Quem tem animal também tem, né? Ele já vem, a medicação já vem com o local de você conectar a agulha e puxar, certo? Água, leite, suco ou chá, né? Então, assim, é um material que vai favorecer a administração da via oral. Nada demais até aí. Todo mundo sabe, né, que para que você tome uma medicação, vamos falar assim, tomar, que é mais fácil. Você vai precisar de um copo, você vai precisar de um líquido, certo? Vai precisar da medicação. Nada demais. Esse líquido pode ser a água, pode ser o leite, pode ser o suco, pode ser o chá, certo? A questão de gases, seringa, conta-gota, você vai observar daqui a pouco, a depender de qual medicação, em pediatria você usa muita seringa com a sonda, bota lá na sonda, paciente que está com a sonda nasogástrica, que não pode deglutir, a medicação vai pela seringa, através da sonda. Então, vai depender muito daquilo que você vai precisar para administrar essa medicação pela via oral, certo? Ok? Até aí eu acredito que não tem nada demais. Todo mundo já viu isso um dia. Aqui é a figurinha da bandeja, né? Com as medicações que você vai colocar todas aquelas que forem necessárias. Você repare aqui que é uma gravurinha, mas repare como é que está a gravura. Com as embalagens, né? Na hora que você vai tirar e entregar para o paciente, não se pega... Vou ver aqui. Não se pega comprimido e entrega aqui para o paciente. Não. É sua mão. Para o paciente, você entrega na embalagem. Certo? Ou no copinho, ou passa pela sonda, não importa. Você só não pode tocar. Certo? Agora, você pode pegar vamos supor, um comprimido, abrir o comprimido na mão do paciente. Porque aí é a mão dele. Certo? Quando essa medicação não está com a embalagem, você pode enrolar ela numa gaze, certo? Botar um esparadrapozinho para não abrir e só na hora você abrir na mão do paciente. Ó, gente, ontem eu vi alguns comentários, inclusive, com relação à em tal hospital eu vi assim, 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 na gaveta estava cheio de medicação. Veja só, vocês que estão em fundamento de enfermagem, a gente tem que ir e vir, certo? Vocês começam a aprender as técnicas. E aí muita coisa que a gente fala aqui e eu não vejo nada disso. E eu vi assim, assim, assim. Olha, vocês vão ver muito mais coisas erradas do que certas. E nem por isso você vai mudar. Com relação ao comentário da aula passada, disseram, na gaveta do paciente tinha medicação dele de uso contínuo. Muitas vezes, ele já traz uma medicação que ele já vem usar. Teve uma pessoa que disse que foi, inclusive, a cirurgia. O paciente ia fazer uma cirurgia. Bem, um paciente vai fazer uma cirurgia, mas talvez, né, que foi isso que a gente entrou no consenso, aquele paciente que veio para fazer algum procedimento cirúrgico, ele já é portador de uma diabetes, ele já é portador de uma hipertensão e não vai deixar, porque ele vai para o hospital, porque ele vai fazer uma cirurgia, deixar de usar a medicação que ele já usa todos os dias. Não vai, certo? Então, assim, talvez lá na gaveta existiam as medicações que já era de uso dele diário, ele não vai deixar disso. O que a gente fala é assim, o tratamento, os procedimentos internos, ou seja, aquelas medicações que vão ser passadas por conta do tratamento que ele está no hospital, as medicações não vão ficar na gaveta para ele tomar quando ele quiser, não. Ou passar para ele, olha, o médico passou essa aqui de tanto em tanto. Não, essa é uma obrigação da enfermagem. Então, é a enfermagem que vai fazer. Quanto àquelas medicações que tem lá, não é nem inclusive a obrigação da enfermagem fazer. Entendeu? Ele vai tomar no horário que ele sempre tomou, sem problema nenhum. Quantas as medicações passadas naquele momento
naquele hospital é de competência da enfermagem, é de obrigação da enfermagem, certo? Então, assim, medicação dentro do hospital, a responsabilidade é da equipe de saúde. Médico prescreve, enfermeira aprasa e o técnico vai dar a esse paciente. Tanto é que até por conta dessa questão do guardar, tem que ter cuidado na hora que você vai dar a medicação, principalmente aí na via oral, ele toma a medicação. Seu José, abra aí a boca, levanta a língua. Para você, em psiquiatria, você tem que fazer isso mais do que nunca. Por quê? Porque o paciente pode guardar a medicação por debaixo da língua, certo? Então, assim, essa questão da medicação, tem que ficar muito claro isso para vocês, que é da competência, da obrigação da enfermagem. Médico prescreve, enfermeira aprasa e os técnicos vão dar a medicação, certo? E outra coisa, gente, já preparando vocês, que vocês vão ver muita coisa no hospital que vocês ouviram nas aulas de forma ao contrário, certo? Então, vocês têm que se preparar para isso. Nem tudo são flores. Muitas vezes, esses espinhos que vocês vão ver lá na área de saúde, muitas vezes é por conta de uma deficiência do nosso quadro de saúde. Uma deficiência da nossa saúde. Fato. Pronto. Mas muitas vezes é até por conta daquela deficiência. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm que ter tem que prevalecer a integridade do paciente, certo? Eu estou esquecendo, quando eu fico procurando assim, eu estou procurando qual é a palavra que eu esqueci. Não é integridade que eu quero falar, não. Privacidade do paciente. Pronto. Lá dentro do hospital tem um biombo, certo? O biombozinho que a gente viu lá na unidade do paciente. Mas às vezes não tem. E está na enfermaria. E você precisa fazer um procedimento. E nós da enfermagem somos aquela profissão do improviso. Improviso. Você não tem um garrote para amarrar o braço do paciente e administrar uma endovenosa? Vai uma luva. Não tem o biombo? Vamos tentar colocar um lençolzinho de um lugar para outro para favorecer a privacidade do paciente. Ou seja, nós precisamos, não é porque não tem que nós deixaremos de fazer o procedimento, não é assim, certo? A gente vai até procurar o biombo no inferno, mas tem que trazer esse biombo para fazer o procedimento do paciente. Não tendo, vamos improvisar, certo? Então, assim, nem tudo na enfermagem são flores, ao contrário, é muito mais espinhos do que flores. E é justamente por isso que nós temos que ter um respeito muito grande pela enfermagem, é por isso que nós temos que nos orgulhar da profissão que escolhemos, porque lá dentro nós fazemos de tudo pelo paciente, a não ser aquele profissional que não tem comprometimento. Aí essa miséria tem que sair logo da profissão, porque não serve para nada. Procedimento. Avaliar o paciente antes de preparar os medicamentos, verificando as condições e os fatores que influenciam a administração por essas vias, como jejum, controle hídrico, sonda nasogástrica, náusea, vômito. Porque imagine, você chegou no seu plantão, certo? Você pega o plantão 7 horas. Você chegou, você vai, assinou seu ponto. Poxa, pega os prontuários. Aí tá lá, o paciente, a medicação vai ser dada 8 horas da manhã, via oral. Você vai pegar um comprimido, vai colocar lá, embalar, vai fazer todo o procedimento direitinho, botar na bandeja, chega lá, ele tá com a sonda. Ele não pode deglutir de uma forma normal. Ele está com uma sonda nasogástrica. Poxa, antes de você, gente, pegar o prontuário, vai fazer uma visita a seus pacientes, vai fazer um tour. Poxa, tem uma enfermaria, um corredor com 5 enfermarias, cada enfermaria com 10 pacientes. Vai fazer um tour, você não vai ficar com todos, você vai dividir com outro colega. Então a sua provavelmente vai ser uma só. Vamos lá, vamos olhar. E outra, com o passar do dia, você cuidou dessa enfermaria ontem, vai cuidar hoje, aí vai cuidar depois de amanhã, você começa a conhecer os pacientes. Isso é importante.
Ô, seu José, como é que... Ih, o senhor está bem melhor. Como é que está o senhor? Como é que passou a noite? Jantou ontem direito? Já tomou café? Já tomou banho? Conversar com ele e nessa conversa já extraindo dele coisas que possam lhe interessar para o seu trabalho. Eita, ontem eu saí, estava sem sonda, hoje já está com uma sonda. Vai tomar medicação pela sonda, mas não dói não, viu? Eu vou botar com a seringa sem problema nenhum, viu, seu José? Ou seja, você está fazendo o quê? Fazendo um reconhecimento da sua área. Em saúde, de um dia para o outro, tudo muda. Inclusive a quantidade de paciente que morre, gente. Entendeu? Porque, gente, a gente tem que entender, a gente tem que parar de ver essa enfermagem, que a gente, inclusive, critica tanto, de uma forma muito material, né? Muito mecânica. Não é assim. Nós estamos cuidando de gente. Nós somos gente. Seu paciente é gente. Faça com ele o que você gostaria que fizesse com você. Minhas aulas, como é que são montadas? Do jeito que eu gostaria que fosse, e muitas delas do jeito que foi. A mesma coisa é lá. Porque não adianta você ficar falando o tempo todo em humanização. É muito bonito. Para fazer seminário, palestra, é maravilhoso, então. Mas você não tem ação. Olhar aquele paciente como se fosse um doente no leito. Pronto. E você vai fazer a sua obrigação. E dentre as suas obrigações não está a questão da humanidade, da humanização, de um trabalho mais humanizado. Entendeu? Quando não é assim, não, até que tem, mas tem porque mandou, porque estão lhe fiscalizando. Porque o hospital tem que ganhar um prêmio X por conta disso, e não é assim. Você tem que cuidar porque você gosta de cuidar. Você tem que tratar seu paciente porque você gosta de ser tratado assim. Entendeu? Então, tem que já colocar isso na cabeça de vocês. Outra coisa, gente, que eu gostaria de falar, que eu sempre gosto de pontuar isso. Eu observo muito as falas dos meus alunos, tanto da fala como pelo Zap, pelos grupos, a forma com que fala, a forma com que escreve. Tenham cuidado com isso, certo? Porque da mesma forma que a gente entende que você escreveu errado porque foi um erro de digitação, certo? A própria digitação pode lhe induzir ou tornar você uma pessoa que não saiba mais escrever, porque a gente vai perdendo, né? A internet nos ajudou bastante, mas nos fez mais solitário, nos fez mais analfabetos, nos fez mais ignorantes, mais violentos, e por aí vai. A gente ia passar aqui o dia todo falando nisso. Então, vocês comecem a ler coisas diferentes. Não precisa ser coisa da enfermagem, não. Comece a ler uma boa... E não precisa nada ir para a banca de revista comprar revista nova, não. Não é isso. Pegue Isto É, Veja, super interessante, Crescer, certo? Revistas que tenham embasamento teórico, porque o que eu queria com vocês é que vocês lessem para aprender a escrever corretamente. Não ficar escrevendo palavras que são fáceis, mas que vocês não sabem escrever. Às vezes o aluno me passa um áudio, vejo que quando eu ouço, chega a dar um frio na barriga, morrendo de vontade de reclamar, de falar alguma coisa, mas tudo agora é constrangimento, certo? Então tem que se ter cuidado com isso. Olhem como vocês estão conversando, olhem qual é qual o conteúdo que vocês estão absorvendo, certo? Olhem a cultura que vocês estão coletando para que você, quando entrar nesse mundo da saúde, não passe vergonha. Estou sendo muito sincera com vocês, certo? Gostaria muito de corrigir vocês, como eu gostaria, certo? Mas de forma online fica mais difícil. Quer dizer, não é que seja difícil, é porque até eu me explicar, até talvez o outro lado não entenda, certo? Eu, às vezes, vejo conversas entre vocês e vejo que a incompreensão, né, a forma de compreensão de texto, é isso que antigamente se fazia, que hoje quase que não se faz, e é justamente por isso que tem muita gente que não sabe nem conversar. Olha, você é ignorante. Né, que eu queria falar. Você é ignorante com a farmacologia. Ignorante eu. Aí ela vai ligar para a direção porque a professora me chamou de ignorante. Não. Ignorante significa ignorar, não ter conhecimento de.
E com relação à farmacologia, muitos de vocês têm essa questão do ignorante. Você é um ignorante para a farmacologia. Você ignora algumas coisas, mas a palavra ignorante já se criou um estigma porque é ofensa. Ofensa. E aí fica difícil, certo? Então comecem a ver isso para poder não ter problema lá. Aqui na prova, quando eu faço prova subjetiva e quando eu quero pegar aluno, eu pego por aí. Aí você vê quantas aberrações, né? Então, veja só, você quando vai fazer esse tour, antes de fazer qualquer procedimento no seu paciente, você precisa saber como é que ele está, o que é que você vai precisar. Você aí depois vai olhar o prontuário, depois que você vai olhar ele, você olha o prontuário. No prontuário, você vai ver se ele tem vômito, né? Se ele se alimentou direito. Porque o que adianta? Se ele ainda está com episódio de vômito, se você der uma medicação oral e ainda não foi avisado ao médico, você precisa avisar. Para que você não gaste uma medicação desnecessária, porque você vai dar e ele vai botar para fora efeito nenhum. Entendeu? Os cuidados para o preparo de medicamentos administrados por via oral depende de sua apresentação, certo? Ele é um comprimido, ele é uma drágia, ele é uma cápsula, ele é líquida, ele é uma solução, certo? Então, assim, você precisa saber como é que é a medicação que você vai dar, até para você tomar alguns cuidados e passar algumas orientações, né? E para preparar também. No caso do medicamento líquido, e aqui, gente, eu vou direto ao assunto, porque vocês, quem viu em farmacologia já sabe. Quem não viu, não se preocupe não, porque não é nada de extraordinário, certo? Tenha calma. No caso do medicamento líquido, recomenda-se agitar o conteúdo do frasco antes de entorná-lo no recipiente graduado, no copinho. Repare que algumas medicações líquidas... Ô, gente, espera aí, 2 minutinhos, espera aí. Desculpe, viu, gente? Eu peço a compreensão de vocês que, de vez em quando, acontecem essas coisas, porque quem tem filho de 4 patas, quem tem sabe o que eu estou dizendo. E o meu gato, ele é engenhoso, né? Ele, quando ele quer, ele reclama comigo. Ave Maria, ele reclama, e como reclama? E ele grita. E aí, se eu não for pegar e botar ele para casa, ele faz um escândalo. Mas vamos embora. Existem os copinhos que já vêm graduados, certo? Pronto. Agora, veja só. Olhe vocês até agora dando a medicação a seu filho, a sua mãe, seu marido, líquido. Ele precisa ser misturado para você dar. Tem uns que não. Tem uns que a mistura já é homogênea, sem problema nenhum. Mas tem outras emulsões, né? Geralmente eles vêm com 2 fases, né? É heterogêneo, 2 fases. A mistura você precisa misturar ela. Aí, ó você. Não é assim que se faz, não. Você pode fazer, ó. Ou você pode fazer assim. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, certo? Porque evita-se fazer espuma. E a espuma compromete tanto a concentração quanto a dosagem, certo? Quando vocês vão tomar a cerveja de vocês, repare que você não gosta com espuma. Porque a espuma, né, é ruinzinha, né? E aí você gosta do líquido, você bota com calma para poder não fazer espuma. A mesma coisa é a solução. Então você vai fazer... eu não gosto nem dessa palavra agitar, porque a palavra agitar já dá
a noção de que você vai sacudir, que você... Não é, não. Né? Você vai misturar a sua medicação. Eu acho que mistura é mais maleável, é menos violento, né? Segurando com o rótulo voltado para cima. Olha aquilo que eu falei ontem. O rótulo está aqui, você vai, ó, segurar exatamente pelo rótulo, porque na hora em que você for colocar e se escorrer, não vai manchar o rótulo. A gente já falou sobre isso ontem, certo? Para evitar que o medicamento escorra acidentalmente. E a gente já sabe que a medicação que está comprometida com relação à visualização tem que ser reidentificada, certo? Para poder não ficar algo assim na dúvida, é ou não é, ok? Essa primeira aqui a gente já falou na aula passada. Envolver o gargalo do frasco com uma gaze é uma alternativa para aparar o líquido caso ocorra tal circunstância. Isso ninguém faz não, viu? O que ele está dizendo é pegar uma gaze, certo? Uma gazezinha ou um algodão e fazer isso, ó. Envolver, ó. Fazer de novo, ó. Envolver. Pronto. Mas isso ninguém faz não, certo? E eu acho assim, eu dificilmente derramo a medicação na colher ou no copinho e escorre. Dificilmente, viu? O momento de entornar o conteúdo do frasco, segurando na altura dos olhos, junto ao copinho, facilita a visualização. O copinho está aqui, ele diz isso aqui, ó. Para que você veja de frente, que quando você bota aqui, dá uma diferença. Você bota aqui para você conseguir ver aonde é que está a marcação, aonde você vai parar, certo? Então, assim, repare, segurar no rótulo para que não escorra através do rótulo. Olha a outra gemendo lá. Essa vai esperar um pouquinho. E colocar na altura dos olhos, isso facilita a segurança e uma dosagem correta. Líquidos ou emulsões. Desculpe. Medir precisamente a dose. Vou voltar a lembrar. Olha, não é porque é por via oral, que é uma via, ela não é uma via, não é que você vai ter descaso. Ela é mais fácil de você e é mais frequente, certo? Mas, olha, a precisão das doses tem que acontecer. E isso, gente, isso tem que ser levado a sério, e isso por experiência própria. Eu não tomo medicação no copinho nem na colher. Geralmente eu derrubo, né? Emboco na boca. E isso está errado. Isso não se faz, viu? Isso tem que ser orientado ao paciente. Usar dosador, como copo graduado para volume em ml, conta-gotas e equivalente do sistema métrico, colher de chá tem 5 ml, sobremesa 10 ml e sopa 15 ml. Isso é interessante que vocês tenham na cabeça. Isso cai muito em prova de concurso. Ele dá um problema e, às vezes, para que você saiba fazer o cálculo, você precisa saber o volume de cada um. Então, ó, colher de chá. Colher de chá, gente, porque tem a colher de café e a colher de chá, certo? A colher de chá, 5 ml. A de sobremesa, 10 ml. É aquela colher de sopa menorzinha. E a de sopa, 15 ml, certo? Pronto. Isso é algo para dar uma noção do que você vai dar. Se o médico, por acaso, prescrever em ml e você não tiver um dosador, um copinho de dosador, você vai ter que usar a colher. Segurar o copo de maneira que a marca que indica o volume fique a nível dos olhos. Claro, se você está usando, aqui está a marca, certo? Aqui está a marca. E você bota virada para lá, você vai ver como. É uma questão de lógica, não é isso? Então, não precisa ter explicações maiores. Agitar o frasco antes de usar, caso seja suspensão, ou seja, que seja mistura heterogênea. A gente já falou sobre isso.
observar o rótulo, certo? Para conferir com o prontuário. A tampa, quando fora do frasco, deve ficar virada para cima. Olha que se você lembra disso, certo? Para não contaminar, né? Em vez de botar, aqui está a tampa, é onde estava enroscado. Na hora que for botar na mesa, é voltada para cima, para que aqui, que vai estar em contato com a medicação, não entre em contato com a mesa e contamine. Recolocar a tampa no frasco imediatamente após o uso, para não deixar a medicação exposta, certo? E olha, às vezes acontece muito no hospital. Às vezes você está preparando a medicação, aí vai colocando, aí esquece aquela, aí só vai tampar quando você voltar. Porque ninguém tampa. Porque não sabe o que se você ainda está preparando, se você foi ali rapidinho, não pode deixar, mas ninguém vai lá e mexe. Aí, quando você termina de dar todas as medicações do seu horário, é que você volta e aí você vai tampar. Não pode, viu? Aí, olha aqui. Você tem aqui, olha a criatura segurando por cima do rótulo. Coloca, olha aqui o copinho milimetrado, tá vendo? Então, assim, esse copinho que eu estava falando, tem ele assim, tem ele todo branquinho, certo? Mas, assim, eu acho pouco provável que você vai... Mas se por acaso acontecer de escorrer, pega uma gazezinha e aí você limpa, certo? Olha aqui as medicações que são heterogêneas. Tem duas fases, ó. A amoxicilina, quem tem filho sabe que quando geralmente o pediatra vai passar um antibiótico, passa logo uma amoxicilina. E ela é assim, é bifásica, né? E aí você vai fazer a mistura para poder dar a seu paciente, certo? Até aqui a gente falou dos líquidos, certo? Você tem aqui uma mistura homogênea. Peraí, gente. E aqui a mistura heterogênea. Calma aí. Quando tiver oportunidade, eu vou mostrar a vocês a minha gatinha. Ela fala, viu? Ela fala. Né? E é chata. Pense em uma gata chata. Parece uma porquinha, gorda que só ela. Mas vamos embora. Então, aqui eu falei que é a bifásica, a mistura que tem duas... Ou a mistura não. A medicação tem duas fases, né? Ela é bifásica, a mistura heterogênea, que você vai misturar para poder dar ao paciente. Comprimidos, dragas ou cápsulas. Inclusive, gente, isso são assuntos lá de farmacologia que eu estou procurando dar com mais atenção, chamando atenção, dando ênfase, porque eu sei que tem pessoas que não viram farmacologia ainda, certo? E seria interessante que quando você estivesse no laboratório com a coordenação ou com o supervisor, não sei quem vai estar lá, vocês pedissem para ver, para tocar, né? Para manipular. Devem ser colocados no copinho, evitando-se tocá-los diretamente com as mãos. Nós já falamos sobre isso. Para tanto, utilizar a tampa do frasco para repassá-lo ao copinho. Ó, vamos supor que é um comprimido. Eu vou colocar aqui na tampinha e aí eu coloco no copinho. Ou seja, em momento algum eu vai ter contato com a minha mão. Então, você pode colocar diretamente no copinho, mas aí precisa ter uma destreza para não cair muito de vez. Sabe? Esse só quer um comprimido só, certo? Então, você pode usar a tampinha. Repare que são detalhes, né? Que a gente no nosso dia a dia não tem essa preocupação. Ou mantê-lo na própria embalagem se unitária. A gente viu ontem, certo? Os comprimidos você pode cortar e ficar um comprimido só na embalagem unitária, certo? Tinturar e diluir o comprimido desculpe, gente.
triturar e diluir o comprimido em caso de dificuldade de deglutição ou ministrar por outra via, se o médico prescrever. Sempre você informa ao médico que o paciente está com dificuldade de deglutir e ele vai prescrever uma medicação de uma outra estrutura, certo? Triturar e diluir o comprimido. Você pode pegar, né? Obviamente, nem sempre você vai achar, que chama de cadinho. É um machucadorzinho de louça que tem para você, triturar a medicação, certo? Mas se você não tem, você pode utilizar. Aí são macetes do dia a dia, que vocês vão aprendendo quando estiverem lá. Deixa eu pegar aqui. O êmbolo da seringa, claro, com a seringa descartável, você aproveita e usa. Você não vai abrir uma seringa só para um comprimido. Mas se você tem vários comprimidos, em pediatria tem muito isso, e se não tem um machucadorzinho, você pode pegar e machucar, faz a desinfecção, depois usa de novo em outro local. Ou seja, você pode usar o êmbolo da seringa para você machucar o comprimido, certo? Tendo cuidado que se você for usar a mesma seringa, sempre de uma medicação para outra, você fazer a desinfecção para que não leve para outro paciente vestígio da medicação, certo? Se for um hospital que tenha condição, você pode pegar, usar e já guardar aquela seringa para aquele paciente. Inclusive, até melhor, você pega, eu peguei essa, vou usar para seu José, terminei, faço a desinfecção, cubro ela até com a própria embalagem da seringa e deixo lá, porque na próxima vez que eu for usar para seu José, eu uso de novo. Vou usar para Dona Maria, eu abro outra seringa, vou machucar, faço a desinfecção e guardo para Dona Maria numa próxima ocasião. Fica até melhor, viu? Ministrar os comprimidos efervescentes diluídos em 50 ml de água. Aí é como se fosse o mínimo, né? Pegar o efervescente, é que tipo sorrisal, né? Algumas vitamina C, você joga lá, né? E ele vai efervescer, então, diluídos em 50 ml de água. O médico não vai lhe dizer em quantos ml você vai diluir, a não ser que algo seja em especial e ele vai chamar a atenção, certo? Elevar a cabeceira da cama, se não houver contraindicação, até que o paciente fique numa posição confortável para deglutir, geralmente na posição de Fowler, certo? Ou ele senta na beirada da cama se ele puder ficar sozinho, sentar sozinho. Mas se ele não puder, você vai levantar a cabeceira para que ele fique na posição de Fowler, certo? Eu não gosto muito da semi-Fowler para dar medicação. A Fowler, ele fica mais esguio, certo? Não vai dar o paciente deitado, a não ser que ele esteja de sonda. Com sonda pode, porque a sonda já vai levar direto, a sonda nasogástrica já vai direto lá para o estômago, certo? Oferecer o medicamento ao paciente para ingestão, certo? Confirmar a ingestão. Abre a boca, levanta a língua. Ministrar através da SNG, sonda nasogástrica, caso o paciente esteja em uso. E aí vocês vão ver, a gente não vai entrar em detalhes agora, certo? Porque a gente vai ver uma das sondas que vocês que a gente dá para vocês é a sonda nasogástrica. Não são vocês que instalam, isso é um procedimento do enfermeiro, mas vocês utilizam, têm o contato com ela para fazer a gavagem. O que é gavagem pro? É administrar o alimento, né? Para o paciente através da sonda nasogástrica. Assim, bem como a medicação, se tiver também, ele está em uso de sonda, vai ser pela sonda. Mas isso é assunto para lá para frente. Eu gosto de, às vezes, jogar assim, gavagem. É um assunto que vocês vão ver lá na frente, mas você já ouviu falar. Quando eu for dar aula, fica mais fácil para mim de vocês entenderem. E eu sei que tem alunos também que anotam e depois vão pesquisar. Tem alunos que fazem isso. Nunca. A gente já falou isso. Vai oferecer a medicação, você faz isso aqui, né? Dá com a sua mão em contato com a medicação. Não se faz isso, certo? É algo assim que é anti-higiênico, inclusive, né? É a mesma coisa que pegar o biscoito, vai dar... Não faz. Pega um guardanapozinho, né? É a sua mão. Se é sua, é para você, não é para os outros. O paciente, aqui no caso,
ele pode pegar tomando a medicação e logo após você confere se ele tomou. Por coincidência, isso aqui é uma cápsula, né? Ó, ela tem uma capinha aqui, outra capinha na outra extremidade, e aqui dentro você tem a medicação, a substância, certo? Atenção! Para evitar interações medicamentosas, o que é interação? É a ação de um medicamento com o outro, certo? Os medicamentos não devem ser dados simultaneamente. Não devem. Não é que eles não possam. Alguns até que pode. Porque, às vezes, o médico faz uma associação medicamentosa. Vocês vão ver em psiquiatria momentos em que os pacientes estão tomando medicação. Tem uns que botam até 10 comprimidos na mão para tomar de vez. Porque ali funciona a ação medicamentosa de um medicamento completando a de outro medicamento. Então, como são psicotrópicos, os médicos às vezes associam aquelas medicações, certo? Então, assim, fora isso, fora a questão do médico orientar que faça, não se faz, certo? Assim, sempre que possível, o planejamento dos horários de administração deve respeitar esse aspecto, isso é a cargo da enfermagem. A enfermagem já faz isso. Poxa, tem 2 medicações. Vamos botar 3. Eu tenho 3 medicações que vão ser dadas de 6 a 6 horas. Então, ao invés de eu colocar assim, 6, 12, 18, as 3, eu boto uma começando 6, aí vai ficar 6, 12, 18. A outra pode começar às 8, né? 8 e 6, 14, com mais 6, 20, né? E a outra pode ser começando às 9. Ou colocar um espaço de meia hora entre uma e outra. Fica a cargo da enfermagem. É ela que vai aprazar, certo? Então, ela distribui de forma que as 3 vão ser de 6 em 6 horas, mas vão começar em horários diferentes, para não chocar, certo? Interação medicamentosa, aí eu vou explicar para vocês. É quando o efeito de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea, neutralizando sua ação ou provocando uma reação adversa no paciente. Então, se você vai dar ao mesmo tempo, um pode interferir no outro, certo? Então, é por isso que ele fala na interação medicamentosa. Um interage com o outro, certo? E geralmente é negativo. É de uma forma a interação negativa. E aqui o exemplo colocando várias medicações na mão desse paciente, certo? Mas volto a falar, vão existir determinadas situações que há essa necessidade, eu exemplifiquei a questão da psiquiatria, ok? Quando da administração simultânea de vários medicamentos, a prática mais segura é a utilização de recipientes separados, possibilitando a correta identificação dos medicamentos que efetivamente o paciente recebeu. Ou seja, gente, essa identificação vai ter que ocorrer, né? Ele só está chamando a atenção. Quando isso acontecer, você identificar, não fazer como está na mão dessa criatura. Você vai colocar todos identificados e aí coloca aos poucos na mão do paciente. Olha, coloca o primeiro na mão do paciente, ele vai tomar, engoliu, pronto. Eu geralmente dou até um espaço, fico conversando com ele, dou espaço assim de 2, 3 minutinhos, dou outro. Engoliu, Dona Maria, pronto. E aí você faz isso para dar tempo, né? A deglutição acontecer, a chegada lá no estômago, tudo certinho. Correta identificação dos medicamentos que efetivamente o paciente recebeu. Nos casos de aceitação parcial ou perdas acidentais de parte deles, as embalagens unitárias não fornecem este risco. Ele está dizendo o seguinte, que se ela tiver todo separadinho, né? Se acontecer algum acidente, você não corre o risco de perder eles numa grande quantidade. Né? Você só vai perder daquela. E até o risco da perda é mais difícil, certo? Isso pode acontecer com as cápsulas, porque a substância está ali dentro. Isso pode acontecer com medicações líquidas. Então, assim,
Faça a coisa certinha. Tem várias medicações. Tem várias medicações aqui? Tem. Pronto. Mas todas elas estão separadas e identificadas. Certo? Não tá como tá na mão. Não tá do jeito que tá aí na mão desse... Que aqui deve ser o paciente. Não vai estar aqui em cima da mesa. Certo? Ou até colocar cada uma em um copinho, ou colocar cada uma na sua embalagem, não importa. Contanto que estejam todas seguras, guardadas, protegidas, cada qual na sua embalagem. Certo? Aí vem a sublingual, embaixo da língua. Daí a gravura, certo? Com o comprimido exatamente embaixo da língua. Quando da administração de medicação sublingual, observa a correta colocação do medicamento sob a língua. Pede para o paciente, levanta a língua aí, seu José, ele levanta e você coloca. Quando você for... E o ideal, gente, é assim, chegou, você já sabe que sua medicação é sublingual. Vamos conversar com o seu José. Seu José, eu vou dar uma medicação para o senhor para melhorar a sua pressão. Estou dando um exemplo, gente. Para melhorar a sua pressão, o senhor vai levantar a língua e vai colocar, eu vou colocar o comprimido lá dentro, ou o senhor mesmo, dá para ele que ele mesmo coloca. Ele levanta a língua e você só fica observando. Não mastigue, não engula. O senhor vai perceber, tem uns que você... No caso do comprimido, ele vai perceber que só quando ele não percebe mais o comprimido lá, né, a parte sólida, é que ele já foi totalmente absorvido. Pronto. Mas existem algumas medicações que vêm tipo uns flanconetezinhos, uns comprimidozinhos, parecendo um gelzinho, que você precisa dar uma furadinha com uma agulha estéreo e espremer debaixo da língua do paciente, que aí é você que tem que fazer. Porque ele não vai acertar fazer direitinho. Então, você pega, suspenda a língua aí, seu José, aí você chega já na boca, dá uma furadinha, espreme a medicação e vai colocar. E aí, como a medicação é líquida, né, é tipo um gelzinho, aí você vai dizer a ele, seu José, olha, vai engolindo aos poucos, não precisa engolir de vez não, vai devagarzinho, vai engolindo aos pouquinhos, porque se você avisa antes, ele já vai se preparando. Ele já vai ter a consciência do que é que ele vai fazer, ele já vai se programando, certo? Não se deve oferecer líquidos com a medicação sublingual. Não precisa nem dizer por quê, certo? Então, mas eu queria beber água. Espere uma meia horinha, pelo menos. Espera uma meia horinha para esperar, para fazer com que a medicação faça seu efeito, porque senão você vai ter que tomar de novo ou vai piorar. Aí mete um medozinho nele, certo? Mas a medicação sublingual não deve ser engolida, não deve ser mastigada, tem que ser algo com calma. A própria mucosa, junto com a saliva, vai favorecendo você vai engolindo aos poucos. Você vai engolindo aos poucos. Certo? À medida que você vai produzindo a saliva, você vai engolindo. Ok? E a sublingual, saímos dela, saímos da via oral, viu que não tem nenhuma dificuldade, certo? É só se lembrar de pequenos detalhes, que eu acho que não vai ser difícil, são poucos, que a gente sempre toma medicação desse tipo. Agora a gente vai falar da via retal, certo? Quando a gente fala da via retal, a gente lembra logo do supositório, certo? Que ao contrário do que muita gente antigamente pensava, né? Achava que só criança, e não é, certo? Inclusive é uma das vias mais, como é que eu vou dizer, tranquilas, rápidas, certo? Agora, o que é que se tem? Tabu em colocar um supositóriozinho, né? E para se colocar o supositório, para fazer a lavagem intestinal também se usa, certo? Determinadas soluções. A via retal é excelente. A velocidade dela, até por conta da temperatura local, facilita, viabiliza a velocidade de ação, né? Qual é o material necessário para a via retal? E é uma via que você tem que conversar muito bem com o seu paciente,
certo? Sem gracinha, certo? Porque os tabus, os preconceitos já existem. Então, quanto mais você falar de uma forma prática, direta, é melhor para você. Qual é o material necessário? Bandeja, luvas de procedimento, forro de proteção. Isso nem sempre usa não, viu? É aquele forrinho para botar por debaixo, né, da região lombosacra. Gaze, papel higiênico, medicamento sólido ou líquido e a comadre, que é opcional. Eu, particularmente, não gosto da comadre para colocar na hora. Eu gosto da comadre para lavagem intestinal, se o paciente não pode levantar, mas para deixar a comadre ali pertinho. Depois que você faz a lavagem, você aí coloca a comadre, né? Até porque a lavagem, para quem já teve, para quem já usou, sabe que geralmente quando você faz a lavagem intestinal, o que é que você quer fazer? Lavar, né? O intestino. E quando você está dando a lavagem, aquele nozinho, né? Dor de barriga, chega a apertar, a gente fica branca, amarela, mas não pode ir logo. Que é outro que você tem que orientar o paciente antes. Olhe, no caso de uma lavagem, olhe, você vai sentir uma vontade de fazer cocô, mas não pode fazer logo. Aguente um pouquinho, depois da lavagem. Aguente um pouquinho, fica aí deitado, certo? Prenda até a respiração se for necessário, mas aguente que quanto mais o senhor reter a medicação aí, vai favorecer a lavagem. Porque se a gente faz a lavagem, coloca a medicação, tirou o equipamento e você levanta logo e vai logo para o banheiro, a medicação que foi colocada é que vai para o lixo e não as fezes. Entendeu? Então, tem que orientar ao paciente. Repare aqui na gravura que você tem aqui supositório e reto. Quem tem criança talvez não tenha percebido. Quando você coloca, no caso, supositório, o supositório ele tem um formato já que facilita a introdução, né? Até o material de que ele é feito é emoliente, né? Se você demorar muito com o supositório na mão, ele vai derreter. Ele é para derreter lá dentro, certo? Ali, aquela substância, aquele tipo de material facilita a introdução. É o caso quando você vai dar lavagem, você lubrificar um pouco a sonda, certo? Com soro fisiológico, com qualquer emoliente, para poder, introduzir, certo? Então, assim, quando você coloca especificamente o supositório, você não pode coloca e solta. Não. Quando você for colocar de novo um supositório em alguém, repare que você não precisa introduzir o dedo. Geralmente você coloca com o polegar, certo? Vai, né? E vai ter uma hora que seu dedo não entra. Mas vai ter uma hora em que você tá ali, você ainda continua sentindo o supositório. Tem uma hora que quando você pensa que não, ele sumiu. Você perdeu o contato com o supositório. Porque ele já passou o esfíncter anal e desceu. Pronto, aí você pode ficar despreocupado. Se for uma criança, você continua, pega os dois glúteos, fecha um pouquinho e segura um pouquinho essa criança, porque ela não sabe. Inclusive, tem criança que chora para dedéu, certo? Mas no caso do adulto, basta que ele fique de lado um pouquinho. Qual é a posição para que você coloque, para que você administre uma medicação retal? Posição de Simes. Lembra? Decúbito lateral esquerdo, perna direita fletida, levemente voltado para frente, posição de Simes. É a melhor posição. Claro e evidentemente que em crianças muito pequenas, você não tem condição de colocar ela nessa posição, ela nem fica. Então, o ideal é você segurar ela em decúbito ventral e favorecer, colocar numa posição adequada que favoreça uma administração rápida e segura. Ok? As formulações, gente, eu estou lendo um por um, porque como é medicação e eu tenho medo de deixar de falar alguma coisa, eu prefiro ler um por um, viu? As formulações destinadas para uso retal podem ser sólidas ou líquidas, né? Sólidas no caso do supositório, líquidas
com relação à sonda, certo? Vai ter que passar pela sonda. Alguns, tem umas medicações, deixa eu ver se estava aqui. Não está aqui não. Minha gatinha pegou para brincar e pronto. Ele já vem, o recipiente que vem, certo? Já vem parecendo uma motolia, certo? Para justamente o cilindrozinho bem fininho para você introduzir no ânus. Já vem pronta, né? A própria medicação, a embalagem já favorece a introdução. Não há necessidade da sonda. Vocês vão ver daqui a pouco. A sóida, denominada supositório, possui formato ogival, ou seja, parece um foguetinho, e consistência que facilita a sua aplicação, não devendo ser partida. Né? Nós já falamos sobre isso aqui, eu só não citei que não deve ser partida. Quando o médico passa um supositório, vamos supor, para uma criança, ele já passa, os supositórios para criança já têm um formato e um tamanho adequado de acordo com a concentração que o médico quer, certo? Dissolve-se em contato com a temperatura corpórea. Já falamos nisso nesse instante. Ou seja, a região interna do reto, ela tem uma temperatura que favorece essa diluição, essa absorção. Ele vai derretendo, certo? Para quem não sabe o que eu estou dizendo, por curiosidade, porque nós precisamos conhecer nosso corpo. Tem gente que tem nojo de se olhar, né? Bote o dedo lá dentro do ânus, um pedacinho só para você sentir a temperatura. E vocês vão perceber que aquela temperatura, com o tipo do supositório, ele é parecendo uma vaselinazinha, é por isso que ele derrete mais rápido. É só a pontinha do dedo, viu, gente? É só a ponta do dedo para você sentir a temperatura. Sei lá. E é indicada principalmente para a estimulação da peristalse, ou seja, peristaltismo, os movimentos do intestino, visando facilitar a defecação. Geralmente os resultados manifestam-se entre 15 a 30 minutos, às vezes muito menos do que isso. No caso de lavagem, na hora que você termina de fazer, já está com vontade de fazer cocô. Mas geralmente os resultados manifestam-se, os bons resultados, de 15 a 30 minutos, mas podem tardar até 1 hora, ou seja, pode demorar um pouco mais. Né? Existem pessoas que fazem a lavagem e não acontece nada. Tem que ser comunicado à enfermeira, para que, se houver necessidade, fazer uma nova lavagem. Até porque, se for por conta de uma cirurgia, precisa ser feita uma lavagem. Tem que ver os resultados. Quando você faz uma medicação, lembra da aula passada? Toda medicação você tem que acompanhar. Da mesma forma que você fez uma lavagem, você tem que acompanhar. Tem que ver se ele foi no banheiro. Olha, seu José, quando o senhor for no banheiro fazer cocô, se eu não estiver aqui, o senhor deixe lá, quando eu passar, me chama para poder olhar. Para olhar a consistência, para olhar a quantidade, para olhar a coloração, certo? Para ver se realmente teve um resultado bom, certo? É aquele negócio, gente. Pode parecer muita coisa, mas repare, todo mundo um dia já pegou um supositório, já colocou em alguém ou já se colocou, certo? Então, aquilo que eu estou dizendo, talvez um pouquinho a mais, facilita para vocês. Vocês só vão aperfeiçoar. Tudo que eu disse até agora, tanto com relação à via oral e agora a retal, todo mundo conhece. Vocês só estão aperfeiçoando. Estão deixando hoje de ser leigos, né? Para poder ser mais ciência. Bem, continuando a via retal. Aqui, olha o supositóriozinho. Repare que ele parece transparente, né? Vaselinado, vamos assim dizer. Né? É um gelzinho. E aqui a posição de Sims, para vocês relembrarem que a gente, quando deu as posições, nós falamos sobre ela. Né? Decúbito lateral esquerdo, perna direita fletida, com o corpo levemente voltado para frente. Se o paciente estiver capacitado para realizar o procedimento, ou seja, está lúcido, está entendendo tudo o que você está falando, ele pode já se colocar na posição com a sua orientação. O profissional deve oferecer-lhe o supositório envolto em uma gaze e orientá-lo a introduzir no orifício anal. Vamos dar uma pausa aqui.
todo procedimento, gente, que o paciente puder fazer, para a gente e para ele é interessante. Primeiro que essa questão da privacidade, o constrangimento, às vezes, ou deixa eu ir no banheiro não. Eu vou botar aqui o biombo, eu prometo que eu não vou olhar. Eu já vi tanta bunda, seu José, uma mais, uma menos, faz umas brincadeirinhas, seja lá o que for, para que você perceba se ele está fazendo direito, certo? Porque às vezes ele diz que vai fazer e não vai, principalmente se for homem. O homem tem um medo de levar as coisas lá por trás, que só Jesus. O homem que não tem segurança, que ele pode gostar e não querer mais nunca deixar, certo? Mas, assim, você vai lidar com o seu paciente para deixar ele à vontade, certo? Então, assim, ele podendo, ele mesmo vai introduzir o supositório nele mesmo, certo? No sentido do maior diâmetro, ou seja, repare, veja se não é uma lógica, qual é a extremidade que vai ser introduzida no ânus? A pontudinha. O formato já é para isso. Não é porque aqui, ó, repare que ela começa fina e vai, ó, alargando, vai ficando mais grossa, certo? Então não tem problema. Então você pega e vai. Agora não fica muito, olha isso, José, não fique muito tempo segurando não, senão ele vai acabar derretendo toda a sua mão, viu? Então, orientá-lo a introduzi-lo no orifício anal, no sentido do maior diâmetro para o menor. Ou seja, o afilado, essa parte daqui, ela é mais fina do que essa parte daqui, porque aqui a única parte fininha é o início, mas depois ela vai, ó, esse aqui, o diâmetro daqui é maior do que o de baixo, certo? O que facilita a inserção, ou seja, a introdução. Caso esteja impossibilitado, o técnico de enfermagem, utilizando luvas de procedimento, com o paciente em decúbito lateral, realiza essa tarefa, certo? Tendo o cuidado de isolar a área para que outros pacientes, caso ele esteja na enfermaria, não veja. Se não tiver outro jeito, você vai cobrir ele, ele não vai estar nu nessa posição, não, ele vai estar coberto com lençol. E aí você pode fazer isso por debaixo do lençol, já que você não encontrou nada que pudesse isolar ele de outros pacientes, certo? Sempre, gente, privacidade do paciente é imprescindível. Para não, inclusive, se você não respeita a privacidade dele, ele pode se recusar a tomar medicação e você está lascado. Aqui, gente, ele está só mostrando o porquê do decúbito lateral esquerdo. Ó, decúbito lateral esquerdo. Então, ele vai estar virado para cá, certo? Se você pegar esse paciente e deitar ele vai virar para esse lado. Esse lado de cá, repare, se ele não está, ó, no mesmo lado do ânus. Então, quando você bota o paciente deitado em decúbito lateral esquerdo, a região anal vai ficar para cima. Facilita você, facilita a ação, certo? Aqui também está só para dar a revisãozinha, para que vocês relembrem, né? Aqui é o cólon, certo? Aqui é o reto, né? Aqui é o sigmoide e aqui é o ânus, certo? Aqui você tem um cólon, o cólon cólon ascendente, cólon transverso e cólon descendente. Isso aí é anatomia, ok? A gravura aí é só para demonstrar o porquê que é melhor no decúbito lateral esquerdo, certo? A formulação líquida, também denominada enema. Eu deveria até ter colocado esse enema em letras bastão, né? Enema. Sabe quando eu disse a vocês, olha, existem determinadas substâncias que vêm na embalagem já, direitinho, certo? E já vem no formato para que seja feita. Deixa eu ver aqui, ó. Depois eu volto. Ó. Tá vendo aqui? Esse formatozinho. Claro que aqui não é uma não vende assim com a medicação dentro. É que existem medicações. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Essa aqui já vem assim. Repare que aqui está a medicação e você tem toda uma estrutura, um formato para facilitar a introdução. Essa daqui é a forma, hoje ainda tem, viu?
Quando você quer fazer a lavagem, aqui se colocava a vaselina ou a solução que fosse fazer a lavagem, com água morna muitas vezes, certo? Colocava nesse baldezinho, pendurava ele lá em cima e, por conta da gravidade, aqui era a introdução no ânus, né? Uma sondazinha para poder introduzir no ânus e pela gravitação ela descia e era introduzida. Hoje já quase você já não vê isso, mas ainda tem lá, certo? Você tem aparelhos como esse aqui, em que você bota a solução aqui dentro, introduz e aperta. Isso aí é como quem faz higiene íntima, às vezes tem. A da higiene íntima também é assim, certo? Vamos cá. A formulação líquida, também denominada enema, consiste na introdução de uma solução no reto e sigmoide, áreas do intestino grosso, ok? As indicações variam, mas sua maior utilização é a promoção da evacuação nos casos de constipação e preparo para exames, partos e cirurgias, certo? Ele só está lhe dizendo quando é que você mais usa. Porém, há enemas medicamentosos para terapêuticas específicas, como a base de neomicina, um tipo de antibiótico, visando reduzir a flora bacteriana intestinal. É como supositório, certo? Tem antitérmico em forma de supositório, tanto para criança quanto tem para adulto também, certo? Então, não é só para facilitar a evacuação, ok? Aqui de novo. Aqui já vem prontinha. Nessas daqui vocês vão preparar para poder colocar no paciente, certo? Essa de cá, vocês vão, já está prontinha. É a que mais se usa, viu? É a que mais se usa. Repare. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer de conta que é aqui, né? Essa medicação, essa aqui. Repare. O profissional preparado, está com luva, orientou o paciente bem antes. Aqui, na verdade, é um boneco. Aqui um boneco não é um paciente real, não. Você vai orientar ele para ficar em decúbito lateral esquerdo, certo? Com a perna direita fletida. Vai lubrificar a pontinha, certo? Essa lubrificação pode ser tranquilamente só com soro. Vai introduzir de forma delicada, porque não é porque o ânus já é um orifício em que não vai existir a dor, certo? A dor existe porque é uma área também sensível, às vezes até uma área que está com algum tipo de lesão, certo? E você vai colocar a medicação. Repare, você não vai chegar lá e fazer isso. Espremer de vez, olha que miséria, o bichinho chega, revirou o olho. Não. Você vai colocar, seu José, se tiver doendo, o senhor diga. Você vai introduzir, já está lubrificado, vai entrar numa boa, certo? Você tem que ter cuidado que às vezes ele pode bater em alguma parede. Então, você procura uma posição que ele entre deslizando para facilitar e não doer no paciente. Pronto. Quando você colocar, ó, já introduziu. Você não vai apertar para ir tudo de vez. Não. Você vai, ó, imagine o recipiente do soro fisiológico. Muitos deles são assim. E esse daqui, o material é parecido também, certo? Ó, vai fazendo isso, ó. Vai, ó, dobrando, ó. Dobrando. E esperando. Não vai dobrar tudo não, porque aqui não é costura. Certo? Você vai dobrando. Seu José, como é que tá? Tá sentindo vontade de fazer cocô? Se tiver, o senhor já sabe, que você já orientou antes. Aguente aí um pouquinho, porque aqui é para fazer a lavagem, direitinho. E aí, ó, aí você vai, gente, ó, até o fio. Ou seja, você vai dobrando o plástico.
Eu posso ir espremendo? Pode, mas espremendo de uma forma, porque todo mundo sabe que o soro fisiológico é um plástico que você consegue apertar. Você vai apertando do final para o começo devagar. Devagar, certo? Não é todo de vez. Vai parando, inclusive, porque você, na hora que você estiver colocando, você vai encontrar uma pressão. Porque como o ânus ele é muito fechado, certo? E ele comprime bastante, além do próprio paciente, né? É uma questão de reflexo. Ele vai comprimir. Então, você vai sentir uma certa resistência na hora em que você estiver, espremendo. Então, é importante que você pegue e vá fazendo, devagarzinho. Devagarzinho, certo? Ó, aqui já com o uso, ele está introduzindo uma sonda e ele vai, a medicação. Aqui é um boneco. Possivelmente a medicação está aqui, ele vai conectar e colocar pela seringa. Da mesma forma, né? Aqui geralmente, aqui deve ser uma seringa de 20, certo? E vai colocando aos pouquinhos, né? 1 ml por vez. Tem que ter paciência, certo? Para dar tempo, o próprio peristaltismo não acelerar demais e favorecer a vontade de ir logo para o banheiro fazer cocô, certo? Bem, qual é o procedimento? Colocar o supositório no papel higiênico, certo? Você está enluvado, certo? Calçar a luva. Isso para você não ter... Tá abrindo o papel... Eu não gosto muito de usar o papel higiênico, não. Eu acho que o papel higiênico ele absorve até mais, não sei. Mas eu prefiro calçar minha luva e depois abrir e pronto. Ou entrego o paciente ou eu mesmo vou colocar, certo? Colocar o paciente na posição de Simes, já vimos. Afastar a região interglútea com os dedos indicador e polegar, certo? Isso, gente, é só teoria, mas a forma de você espaçar o glúteo vai de acordo com o que você tiver naquele momento, viu? Introduzir o supositório com o dedo indicador e orientar para que o paciente inspire profundamente e expire lentamente, para evitar que ele sinta logo a vontade de defecar, certo? Solicitar ao paciente que retenha o medicamento até a absorção do mesmo. Ou seja, ele vai ficar com a medicação ali, certo? Demorar um pouquinho para que ele faça exatamente a lavagem, certo? Então, assim, é importante que você tenha esses detalhes, certo? Em mente, para que você favoreça uma técnica, um procedimento adequado, certo? O paciente precisa estar preparado previamente para ser feito, ou seja, de forma oral, ou seja, de forma retal, mas ele precisa ter consciência do que vai ser feito, principalmente porque como é que chama? É um momento de, como é que se diz? É um momento de constrangimento, principalmente se for homem, né? O homem tem uma certa resistência maior de fazer um procedimento pela via anal do que a mulher, certo? Ok? Esse era o último slide de vocês, certo? Nós vamos passar agora uma atividade bem rápida para que nós possamos corrigir ainda hoje, certo? Temos tempo para isso. Não é muita coisa não, mas nós vamos corrigir. É sobre os slides, mas não vou mandar os slides agora não. É como se vocês estivessem relembrando a aula para poder fazer a atividade, certo? Um beijo no coração de vocês.